Posso começar? Boa noite, boa noite a todos, a todas, a todes. Gostaria de agradecer imensamente a presença dos candidatos, das candidatas a deputado federal e deputado estadual, o Boulos, a Ediane Maria, a bancada feminista representada pela Paula Nunes. Gostaria também de agradecer o esforço das comissões antirracistas da equipe, do coletivo da Escola da Vila e do São Domingos, por unir forças para a realização desse evento, cuja importância é trazer o debate racial, da questão racial, para o debate político, para as eleições. Eu acho que a gente está num momento muito especial para que isso não seja um assunto secundário, isso é um assunto principal, primordial, que precisa ser debatido, e a ideia aqui é convocar a comunidade escolar para trazer as suas ideias, para dialogar com os candidatos, e aí eu gostaria também de explicar a estrutura do evento. A nossa ideia é fazer uma rodada de perguntas, rodada de 3 perguntas que foram elaboradas pelas comissões. Os candidatos, o Boulos, a Ediane, a Paula Nunes, elas podem escolher as perguntas que querem responder e também podem ficar à vontade para fazer as observações, os complementos que acharem necessários. Então, serão, a princípio, 3 rodadas de perguntas, de 3 perguntas, e é claro que o tempo desse evento vai determinar o quanto de perguntas a gente vai conseguir dar conta, mas as principais perguntas estão aqui, as ideias também estão aqui, e eu gostaria também de ouvir, antes de fazer as rodadas das perguntas, a proposta de cada um dos candidatos, de preferência fazendo esse recorte racial, que é o objetivo aqui do evento. Então, fiquem à vontade, não tão à vontade, porque a gente tem pouco tempo, então 3 minutos para cada candidato, para se expressar e falar aqui dos pontos principais da proposta. A ordem dos candidatos, fiquem à vontade. Eu acho que o ideal seria dar preferência aos que têm evento às 8 da noite, né? Boulos, Ediane. Posso começar, Evi? Joia, prazer. Prazer. Boa noite, gente, a todas, todos. Quero agradecer pelo convite, cumprimentar a Ediane, cumprimentar a Paula. Em primeiro lugar, parabenizar vocês pela iniciativa de organizar essas comissões em escolas particulares de São Paulo para o combate ao racismo. Iniciativa imprescindível e conta com todo o nosso apoio. Eu vou falar aqui bem brevemente, e acho que, antes de tudo, o papel de uma pessoa branca como eu na luta contra o racismo. Eu acho que nós temos a nitidez de que a luta contra o racismo deve ter o protagonismo das pessoas negras, que sofrem com o racismo na pele de forma mais direta. E nós temos também a responsabilidade e o dever de ser aliados da luta contra o racismo. Eu acho que esse é um papel necessário para todas as pessoas brancas que querem uma sociedade mais democrática, que querem uma sociedade sem racismo, que querem uma sociedade com direitos e oportunidades iguais para todos. Por isso, eu fui candidato a presidente da República, fui candidato a prefeito de São Paulo, agora candidato a deputado federal. E nessas 3 campanhas, as nossas propostas, a construção de um debate, de forma geral, do nosso debate de programa político, e em específico também das propostas de combate ao racismo, foi feita a partir de um processo de escuta e de diálogo que envolveu de forma protagonista as pessoas negras. Eu queria pontuar 2 questões que eu acho que devem estar no debate de vocês, nas comissões, sobre políticas de combate ao racismo. A primeira delas, que
que é uma luta bastante antiga, uma luta encabeçada pelo movimento negro e que tem relação direta com a educação, é a implementação efetiva da Lei 10.639, que prevê o ensino de história africana e cultura afro-brasileira nas escolas. Né? Essa lei tem mais de 15 anos e não foi implementada até hoje. E essa é uma responsabilidade parlamentar, porque no Brasil tem muito isso, né? Lei que pega e lei que não pega. Para que uma lei pegue, ela precisa ser regulamentada. Né? Então, se aprova uma lei, muitas vezes, de uma maneira simbólica e não se faz a regulamentação, e aí ela não se efetiva. Muitas vezes com um discurso burocrático, não há profissionais para poder ministrar, não há, isso vai implicar um gasto de recursos que não tem em caixa, e por aí vai. Então, é imprescindível a luta no Congresso Nacional pela regulamentação da Lei 10.639 e sua aplicação imediata em todas as escolas do Brasil. Agora, isso não basta. Você ter uma disciplina de história africana e cultura afro-brasileira é essencial, mas isso não pode ser interpretado, assim como todas as políticas públicas de combate ao racismo, dentro de uma caixa. Então, você tem ali todo o resto do ensino que segue uma linha tradicional, que segue uma linha eurocêntrica, para pegar o ensino de história como exemplo mais evidente, e aí você tem um ensino paralelo sobre a cultura africana. Então, acho que é importante que esse debate seja feito também dentro da perspectiva de uma reforma curricular para que a visão antirracista, a perspectiva antirracista e a luta antirracista esteja expressa nos conteúdos educacionais, que você tenha um letramento antirracista nos conteúdos de forma geral. E um segundo tema, para encerrar, é uma política que me parece já é uma luta forte de vocês, inclusive com algumas conquistas, que é de você ter, no caso das escolas particulares, né, você ter cotas e bolsas para pessoas negras, né, que você tenha e garanta uma diversidade racial nessas escolas que são eminentemente brancas, né? E junto com isso também você ter uma perspectiva e uma linha para a contratação de profissionais negros, de professores e professoras negros, porque isso também é um combate ao racismo no dia a dia, isso já traz uma outra perspectiva para além do que se fala, né? A imagem fala muito, né? Se você tem um quadro de funcionários da escola que sejam eminentemente, fundamentalmente negros. A cozinheira da escola é negra, a faxineira da escola é negra, né? A inspetora da escola é negra e os professores todos brancos, né? Você tem aí a reprodução de uma estrutura e de uma dinâmica racista. Então, acho que essa luta também é essencial, né? Ela parte de uma pressão que vocês já têm feito dentro das próprias escolas, mas ela pode também encontrar amparo na legislação. Então, paro por aqui para não exceder o tempo, colocando essas duas perspectivas iniciais. Obrigada, Boulos. Muito bom te ouvir, está muito em linha dos nossos objetivos aqui. Gostaria de ouvir a Diane, aí em benefício do tempo, né, da agenda de vocês, e depois ouvir a Paula. Estou aqui meia bugada aqui, tá? Tranquilo, tranquilo. Esse negócio digital, gente. Primeiro, boa noite aqui a todas e todos que estão acompanhando essa live. Falar primeiro o quanto é importante, né? Eu sou uma migrante do sertão de Pernambuco, sou mãe solo de 4 filhos, senti na pele, né? A ausência mesmo do Estado na pandemia, né? Então, foi um momento que escancarou todas as mazelas, que até eu sempre falava muito em 2020, que foi, além de todas as exclusões que a gente vive na sociedade, a gente também sofreu a exclusão digital, né? As crianças têm que estudar em casa, muitos pais, né? Eu sou coordenadora estadual do MTST e uma das fundadoras do Movimento Negro, que é o Raiz da Liberdade, e que vinha muitas mães, né, procurando, porque não tinha o ensino médio, não tinha nem sequer a terceira série, né? E tinham que dar aula, tinham que ensinar seus filhos para passarem de ano, né? O ensino à distância.
E a gente viu o quanto, né, que é fragilizado, o quanto que nós precisamos avançar, né? Não dá para achar que está igual, né? A sociedade, a gente não estava igual. A gente vive essa exclusão, né? Nós, mulheres negras, mães solos da periferia, vivemos um momento de caos, né? Para além da pandemia, da falta de alimentação, a moradia que não é digna para nós, a gente também viveu com nossos filhos essa angústia, né? De não ter um computador, de não ter uma internet, de não ter um celular para acompanhar as aulas, os ensinos à distância, e a gente sentiu também na pele o quanto que é importante para a gente ter reforço escolar. Né? Nós, enquanto movimento, colocamos professores nas nossas cozinhas solidárias, e eles estavam dando reforço escolar para as crianças, né? Muitas crianças que, inclusive, estavam indo para a escola por causa da alimentação, né? Que acabaram também sofrendo muito, porque não tinha o café da manhã, não tinha o almoço, né? Então, vivemos vários tipos de exclusão, né? Olha, hoje, primeiro quero agradecer, gente, quero agradecer a todos pela essa iniciativa maravilhosa, falar o quanto é importante. Eu sou uma migrante que veio de Sertão de Pernambuco e cheguei aqui com 18 anos de idade, já estava cursando magistério, e que vim terminar meus ensinos em 2015, eu cheguei aqui em 2002, então vocês imaginam o tempo, já com 4 crianças, e terminei meu ensino pelo EJA. Então, se não fosse o EJA à noite também, a escola, eu também não teria sido abraçada, também não teria conseguido finalizar meu ensino médio. Então, a gente vê o quanto é importante, né? A gente vê vários ataques, inclusive ao EJA, né? Que atende mulheres negras como eu, mães solos, e que precisam, né, terminar seu ensino fundamental, o médio, e que muitas vezes a gente sente essa retaliação também, a gente sente também esse afastamento de não ter muitas escolas próximas que tenham o EJA, né, à noite, que atende essas mães que têm que sair de manhã para trabalhar, têm que bancar seus filhos. Então, são várias coisas que a gente vai enxergando e mostra o quanto é importante, o quanto que é necessário, de fato, avançar, trazer esse olhar, né, de que nós precisamos, de fato, de dignidade, né? Olhar hoje, igual o Guilherme colocou, quero agradecer até o Guilherme, né, que está aí, que falou muito bem, inclusive, da nossa Lei 10.639, que é fundamental para que a gente, de fato, consiga, né, trazer autoestima para nossas crianças negras. E tudo começa no ensino fundamental, né, mostrando, porque quantas crianças negras estão hoje na escola com autoestima baixa, né, porque a única coisa que eles vê são nos livros, são falando que nós fomos escravizados. Então, precisa primeiro ter formação para os nossos professores, e que a gente fale, de fato, a história, como aconteceu, né? Quem somos nós, trazer essa autoestima tão necessária para as crianças negras do nosso país, né? Então, que nos olhem como rainhas, como reis, como pessoas que lutaram, que foram revolucionários, né? Não como aquela pessoa que vivia com a corrente nos pés, ou que foi algo fora da lei, né? Então, que a gente consiga, de fato, trazer a história como ela é. E enxergar o ensino, ele é fundamental. Ele é fundamental para que a gente, de fato, consiga viver numa sociedade, que a gente, de fato, consiga acabar com o racismo, né? E a gente olha para as escolas hoje, vocês, com essa comissão, fazendo esse debate, a gente vê o quanto que é importante avançar, o quanto que é necessário para que a gente, de fato, traga as nossas vozes como ela é, né? E lutar por políticas públicas que, de fato, nos garanta a dignidade, de fato, consiga, né, falar propostas e não falar que nós temos que ter 30% de vagas nas universidades, 30% de concurso público também que nos atinja, que nós entre nele, a gente vê que não vamos conseguir avançar e combater o racismo. Então, são várias coisas, né? Se eu for ficar aqui falando tudo que a gente viveu, tudo que a gente vive de exclusão, e o quanto que é importante as nossas vozes nesses lugares, o quanto que é importante, né, que os profissionais tenham liberdade também para estar falando, né? Tanto que esses dias foi engraçado, que meu filho chegou e falou assim, mãe, hoje é o dia de Zumbi dos Palmares. Aí eu falei, o que você aprendeu na escola? Ah, que ele foi uma pessoa, que ele foi escravizado, não sei o quê. Eu falei, não, Gustavo, eu preciso contar a história.
Vem cá, vou te contar a história verdadeira de Zumbi. Né? Ele foi um guerreiro, ele lutou, ele se organizou o povo, aí ele ficou com autoestima boa. Então, que a gente consiga resgatar a autoestima do nosso povo, da nossa juventude, dos nossos filhos, é fundamental para que a gente, de fato, consiga combater o racismo pela raiz. Tá E ótimo. obrigada, gente! Tá joia. Vamos lá. Paula Nunes, representando a bancada feminista. Paula, fala um pouco sobre enfim, a plataforma de vocês e a interação da sua plataforma com a questão racial. Enfim, se apresente. Sim, boa noite, pessoal, boa noite a todas, a todos, boa noite especial para o pessoal das comissões dos 3 colégios, também para a Edi e para o Guilherme, que eu acabei de encontrar, inclusive, em uma agenda. Quero agradecer muito a vocês pelo convite, apresentar um pouco, primeiro me apresentar, eu sou a Paula Nunes, eu tenho 29 anos, sou advogada de profissão, advogada criminalista, militante do movimento negro já há muitos anos, da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, do movimento de juventude Afronte. Estou co-vereadora com a bancada feminista do PSOL, aqui na cidade de São Paulo, na Câmara Municipal, e agora construo também a candidatura coletiva da bancada feminista para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é uma candidatura coletiva de 5 mulheres negras, então eu não estou sozinha nesse projeto. Além de mim, estão comigo a Carol Yara, que é uma travesti negra intersexo que vive com HIV, trabalhadora da saúde. A Simone Nascimento, que faz parte da coordenação nacional do Movimento Negro Unificado, um dos maiores movimentos negros que existem no país, né, histórico, fundado na época da ditadura na escadaria do Teatro Municipal. A Mari Souza, que é trabalhadora da educação infantil, mora em Mauá, no ABC, e é ambientalista. E a Cirlene Maciel, que é professora do Centro Paula Souza, e é também uma mulher do samba, do axé, enfim. Então, o projeto da bancada feminista, como eu disse para vocês, surgiu em 2020, quando a gente resolveu disputar coletivamente uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo e uma candidatura coletiva de 5 mulheres. Foi uma grata surpresa, nós somos a 7ª candidatura mais bem votada da cidade, foram mais de 46 mil votos, e isso fez com que a gente tenha hoje um mandato na Câmara Municipal e uma responsabilidade também de construir esse projeto, que dessa vez a gente decidiu ser um projeto de 5 mulheres negras, não só de 5 mulheres para a Lesp. Tem uma razão para a gente ter feito isso. Infelizmente, a Assembleia Legislativa é um espaço muito hostil e um espaço muito racista que consolida o poder político da elite econômica do agronegócio, da elite econômica industrial, da elite econômica dos bancos aqui no estado de São Paulo. Então, de 94 deputados estaduais que existem na Lesp hoje, só 3 mandatos são de mulheres negras. Sendo que aí na história da Lesp só houve 4 mandatos de mulheres negras. Começou com Teodosina, depois só em 2010 que Leci Brandão foi ser eleita, e agora, na última legislatura, que 3 mandatos de mulheres negras foram eleitos, né? Dentre eles a Leci também. Então, a gente entendeu que era muito importante estabelecer essa marca para a nossa candidatura, sabe? Uma candidatura que fosse diversa, que representasse a diversidade das mulheres negras, mas que tivesse a marca do feminismo negro na sua essência, que pautasse isso desde a sua fundação, desde a sua candidatura, inclusive levasse isso no nome. Então, acho que hoje a gente tem uma responsabilidade como uma candidatura, e se tudo der certo, como um futuro mandato na Assembleia Legislativa, que é de entender não só que as pessoas negras não estão representadas na política brasileira, mas como, infelizmente, elas não estão representadas em muitos dos nossos espaços, né? Então, a luta pela representatividade é uma luta que não é uma luta vazia, ela é uma luta que está aliada a um programa político. Eu estudei na PUC de São Paulo, antes de estudar na PUC de São Paulo, estudei em escola particular e sei muito bem qual é o peso de ser uma pessoa negra frequentando muitos espaços de pessoas brancas ao longo de toda a sua vida. Infelizmente, nós não estamos representados nesses lugares. E pensar, então, como o programa político pode estar aliado à representatividade é uma coisa que a gente tem pensado. E aí, puxando sardinha para a minha área de militância, de atuação, advogando para familiares de pessoas de mães, especialmente, que tiveram seus filhos assassinados e executados pela polícia, eu digo que pensar a segurança pública no nosso estado, e é isso uma coisa que a gente pretende ter um olhar muito atento como futuro mandato, olhar com atenção para a política de segurança pública, entender que a gente precisa pensar, e é fundamental, no direito ao futuro da juventude negra e periférica, mas que para pensar nisso a gente precisa primeiro manter nossa juventude viva e livre.
Então, entender o que é um sistema de segurança pública que, infelizmente, assassina os nossos jovens, impede que os nossos jovens vivam, encarcera os nossos jovens muito cedo, é algo que a gente precisa também combater de forma profunda, e a partir disso também pensar que tantas outras políticas mantêm a nossa juventude viva, o que passa pelas cotas raciais, nas universidades estaduais paulistas. A USP foi a última universidade a estabelecer cotas raciais, manter e ampliar as cotas é fundamental. Pensar na importância de fomentar a cultura periférica, então as batalhas de rap, de hip hop estão sendo criminalizadas em todo o estado, aqui na Grande São Paulo, no ABC, a Batalha da Matrix, em Barueri, a Batalha da Aldeia, batalhas que eu tenho acompanhado muito de perto. Então, também entender como a cultura periférica e a educação podem ser formas de fomentar a vida da nossa juventude e, claro, mudar também o sistema de segurança pública, né? É isso. Joia, muito bom mesmo trazer esse recorte. Você trouxe uma proposta bastante ampla, eu acho que vai dialogar com bastante com as perguntas que a gente tem aqui. Eu já vou começar aqui falando, enfim, trazendo a primeira pergunta, que foi elaborada pela nossa comissão, que é o seguinte: o caminho para a participação na política institucional parece ser bem complexo. Olhando aqui de fora, quais as medidas podem ser tomadas para que esse caminho seja mais simples, especialmente pensando num recorte de gênero e raça? Isso dialoga um pouco com o que vocês trouxeram aí, né? A questão dos movimentos sociais, como trazer isso para a participação política, como ampliar isso para que a política tenha a cara, não do homem branco cis, que a gente vê aí reverberar desde 1900, vai bolinha, desde a época das capitanias hereditárias, como trazer isso, a política de forma mais plural. E aí eu coloco, essa é uma pergunta, o ideal é a gente fazer já as outras duas perguntas, e aí vocês escolhem quem vai responder e quem vai fazer os apartes, tá bom? O pessoal da Vila vai falar a segunda pergunta. Vou passar aqui para a nossa pergunta. Boa noite. A gente não teve tempo de se apresentar, de se cumprimentar, mas vamos direto para o que interessa. Bom, como o Boulos mesmo falou, a Ediane também, né, faz quase 20 anos que as leis 10.639 e 11.645 determinaram a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africanas, afro-brasileiras e indígenas, da educação infantil até o ensino superior. Nós temos documentos curriculares que orientam a aplicação da lei, como as diretrizes curriculares para as relações étnico-raciais na escola, desde 2004, e ainda assim não aconteceu uma implementação sistemática, nem nas escolas particulares, nem nas públicas. Em maior ou menor medida, as escolas costumam tratar a história africana e afro-brasileira de uma forma pontual, quase como um parêntese dentro de uma história eurocentrada. O preparo dos profissionais da educação e o acompanhamento dos órgãos responsáveis não têm sido suficientes para fazer valer o que está previsto na lei. Então, a pergunta é: como vocês pretendem, na sua esfera de atuação, trabalhar para que isso realmente aconteça? Que caminhos vocês veem como candidatos à Câmara para institucionalizar a aplicação da lei e garantir que as escolas adotem uma pedagogia antirracista? E até que ponto uma política educacional que possa surgir da Câmara teria efeito sobre as escolas particulares, que são um espaço tão forte de concentração da branquitude? E agora a terceira pergunta seria a pergunta do coletivo do São Domingos. Sim, boa noite. Bom, vamos lá. Sabemos que mesmo com o Lula eleito, esses próximos 4 anos de governo não serão fáceis. O Congresso conservador e a situação do país farão com que o governo não consiga avançar o tanto que precisamos. Como vocês imaginam levar a força... Opa, peraí. Tive um probleminha para olhar aqui. Desculpa. Não estou conseguindo voltar minha tela. Só um minutinho. Quer que a gente leia aqui? Pronto, pode conseguir. Então, a pergunta é: como vocês imaginam levar a força do movimento negro para dentro do Congresso? Como puxar o próprio governo Lula e o Congresso para as pautas antirracistas, indígena, de gênero e LGBTQIA+. Obrigada. Bem, aí os candidatos fiquem à vontade para escolher qual a pergunta afina mais com a proposta de vocês, enfim. Mais um de cada vez, né, gente, por favor. É claro. Quer colocar na tela, de repente? A gente falou rápido, não?
Bom, meninas, eu queria responder a primeira, não sei se o Guilherme quer responder antes, a Paula. Não, fica à vontade. Se você quer responder a primeira, você responde a primeira. Vamos lá, gente. Eu sou uma mulher, primeiro. Sou da periferia, sou mãe solo, sou migrante nordestina, sou uma empregada doméstica, trabalhei minha vida inteira. Para mim, assim, a gente faz política o tempo inteiro, né? Sou coordenadora estadual do MTST e vim descobrindo da luta que tudo que a gente faz no dia a dia é política. Né? O garantir que nosso filho tome um café, garantir que a gente consiga uma faxina, tudo isso é luta que a gente tem. Né? Então, falar de política partidária é uma coisa que, para mim, sempre foi uma coisa muito distante da minha realidade. Então, eu não conseguia me enxergar nesse lugar, porque, de fato, eu sempre enxergava um cara bem mais velho, um cara branco, ou ia somente um panfleto lá para minha rua, para o meu bairro, e muita gente acabava votando, porque o cara ou ele arrumou o assalto, ou ele mexeu ali, fez alguma coisa. É clientelismo. A gente está falando de um lugar que você não tinha acesso. Então, a gente hoje consegue enxergar que é possível avançar. Então, falar de política, isso começa desde pequeno, né? Falando que é possível, né? Que todos nós fazemos política todos os dias, né? Então, por que não trazer esse debate também da política institucional, né? Podemos também ocupar esses espaços. Nós, mulheres negras, nós, mães solo, nós, trabalhadoras domésticas, nós podemos avançar e ocupar esses espaços, né? Eu vim ganhar consciência me organizando dentro do MTST, né? Que entra pela moradia, comecei a me organizar pela moradia, e ali eu comecei a perceber que também não adianta só lutar pela moradia, né? Com várias formações que a gente tem dentro do MTST, você começa a enxergar que não é só moradia, né? Precisamos ter ensino de qualidade, precisamos lutar por saúde de qualidade, precisamos fazer o debate do direito à cidade, precisamos lutar contra o racismo institucional. Então, são várias coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Então, hoje, olhar para uma Assembleia Legislativa, que é o cargo que eu estou concorrendo, né, para deputado estadual. Você imagina, uma migrante do sertão de Pernambuco, mãe solo, trabalhadora doméstica, fazendo tudo isso, lutando para ocupar um espaço que até então para nós não era possível, né? Ninguém chegou para a gente e falou, não é possível. O que você faz aqui, ó? Acorda cedo, se tem um ônibus hoje na tua rua que chega perto do teu bairro, que não chega, né? Tem que subir mais 15, 20 minutos até chegar na tua casa. A iluminação do poste lá da rua, que muitas vezes está queimado, você tem que passar de madrugada para ir trabalhar no escuro. Quando você chega à noite, vários jovens que vêm da escola, que vêm do trabalho, que vêm da balada, de algum canto, tem que passar pelaquela viela escura. Tudo isso é política. Né? Olhar para a Assembleia Legislativa de hoje, são 94 deputados, 94, onde a maioria são de homens, né? 74% são homens, não, 74 e 18 mulheres. Nós não somos representadas, 3% são mulheres negras que estão ali ocupando. Então, não dá para a gente falar de um lugar que o tempo inteiro não falaram o quanto que era importante para a gente. Né? Então, ver esse salto político de consciência, de várias candidaturas de mulheres negras, mulheres trans, né, de LGBT, ocupando esses espaços e falando, sim, os movimentos têm que estar sim ocupando esses espaços, porque a nossa luta, ela é constitucional, sim. Então, se nós não estivermos lá dentro, a gente não vai conseguir avançar e trazer essa consciência. Né? Então, os movimentos têm que estar, sim, ocupando, sim, essas cadeiras na Assembleia Legislativa de São Paulo, nas assembleias, no Congresso Nacional, porque somos nós que vamos dar o tom também do governo, para onde ele vai. Né? Não dá para os movimentos ficar só tendo na porta do governo, na porta do legislativo, e a gente não está lá dentro também com a cadeira ocupando e colocando as nossas demandas que são tão fundamentais, que é direito à moradia, direito dos nossos filhos, ter acesso à cultura, direito de mulheres pretas, mulheres negras, ter ensino também, o EJA, que funciona à noite. Então, a gente está falando de várias coisas que não dá mais para a gente ficar de fora. Então, eu vim descobrir isso já com uma certa idade, né? Estou com 38 anos de idade, eu vim descobrir que era possível avançar com os meus 34 anos de idade, 36 anos de idade. Então, por que a gente não pode descobrir isso antes, gente? Por que não pode a escola já ir falando o que é política,
né? Falar do legislativo, falar de o que eles fazem lá dentro. Então, eu acho que é importante a gente trazer esse debate para a sociedade, colocando, gente, é possível. O que um legislativo faz? Ele faz isso. Então, isso até dá uma possibilidade das pessoas também questionar, né? Não ser aquele voto de cabresto, aquela pessoa que não sabe nem quem está votando, nem para que está votando, e que vira aquela coisa, tipo, eu vou votar se você me der uma cesta básica, e eles acabam aproveitando disso para manter esse mecanismo de pessoas brancas e a política virando coisa de família, né? Na verdade, que exclui as nossas famílias, que precisamos diretamente de política pública. Então, nós precisamos ocupar esses espaços, e a escola é fundamental fazer esse ensino. O que é fazer política? O que é política partidária? Né? Porque nós fazemos política todos os dias. Obrigada, gente. Espero que tenha respondido. Tá joia. Eu acho que eu posso emendar a Edi, se o Boulos permitir, para responder a terceira pergunta, que eu acho que se conecta bastante com essa. É a pergunta sobre como levar a força dos movimentos diante mesmo de um governo favorável, né? Eu acho que a primeira coisa importante para dizer é que o movimento negro cumpriu um papel fundamental na política brasileira no último período. Então, durante a pandemia, durante o governo Bolsonaro, entendendo que a gente era a linha de frente da fome, a gente decidiu também ser a linha de frente da resistência. Nesse sentido, seja no ano de 2020, quando os movimentos fascistas estavam na rua e a gente foi com as torcidas organizadas para a rua para expulsar o fascismo das ruas, durante um momento muito grave da pandemia, seja em 2021, quando aconteceu a chacina do Jacarezinho, que a gente se organizou no dia 13 de maio, no Brasil inteiro, para levar muita gente na rua, dizendo que aquele era o dia da falsa abolição, e falar que a gente não queria morrer nem de fome, nem de bala, nem de Covid. Isso destravou processos de mobilização unitários durante todo o ano, pelo Fora Bolsonaro, ampliando para além do movimento negro, para além da Coalizão Negra por Direitos, esse processo. Eu acho que isso foi fundamental. E foi fundamental também para que a gente decidisse que essa eleição não era uma eleição qualquer para o movimento negro, que era importante a gente lutar para ocupar de bonde as cadeiras do Legislativo, colocando o movimento negro no centro da política brasileira. Porque se é verdade que a gente está falando sobre reconstruir o país, também é verdade que nesse trem a gente não quer estar no último vagão. A gente quer estar lá na frente, com o maquinista, pautando e dizendo que se na rua a gente estava fazendo enfrentamento e resistência, também no Legislativo a gente vai fazer. Então, a Coalizão Negra por Direitos organizou uma iniciativa que eu acho que é fundamental e que pode trazer muitos frutos, que é o Quilombo nos Parlamentos, que é uma lista de 100 candidaturas do movimento negro em todo o país que estão tentando cargos ao legislativo, né? Então, são muitas candidaturas aqui em São Paulo, nós somos parte dessas candidaturas listadas, e eu acho que é uma forma de mostrar a possibilidade da gente levar a força do movimento negro também para o parlamento esse ano, e com isso tensionar também o executivo, para que seja um executivo que aprove pautas que primeiro barre retrocessos, que reconstrua o país, mas que também pense em como pensar um país melhor para todos nós, né? E aí eu quero também falar sobre a primeira pergunta, só para conectar, que eu acho que de que modo a gente pode fazer isso? Quando a gente fala sobre a política partidária especificamente, tem muitas formas que os partidos políticos podem, e o PSOL tem feito, e falo isso com orgulho, podem garantir que essas candidaturas sejam viáveis. E aí eu acho que tanto as cotas e os mecanismos todos para garantir que essas candidaturas existam, né? Então a legislação mudou muito da última eleição até agora para pensar em como financiar candidaturas negras, mas esse aspecto do financiamento público de campanha, ele é primordial. A gente não pode cair numa ladainha que muita gente tenta nos convencer de que financiamento público de campanha não deveria existir, que ele não é útil, mas para nós ele é fundamental, porque ele torna viável candidaturas de pessoas que estão excluídas da política institucional, que não têm dinheiro de mandatos parlamentares anteriores, que não têm dinheiro de famílias que estão há anos na política, que não têm dinheiro dos grandes empresários, e que mesmo assim acha que precisa estar representado no legislativo. Então, o financiamento público de campanha ele é muito importante, a garantia de cotas nos partidos políticos também é muito importante, e que a legislação seja respeitada, né? Seja respeitada para garantir esse financiamento, que as nossas candidaturas cheguem até lá. Ótimo, excelente, Paula. Agora vamos ouvir o Boulos. Bom, sobre a segunda pergunta, eu tinha colocado um pouco na apresentação inicial. Eu acho que o grande tema, gente, é a regulamentação para tornar a implementação da lei obrigatória.
Você sabe que essa não é uma exclusividade da lei do ensino antirracista nas escolas. Pego, por exemplo, a pauta que eu atuo já há 20 anos, que é a pauta da moradia. Nós temos uma lei federal há 21 anos, que é o Estatuto da Cidade, que diz que imóvel abandonado tem que ser desapropriado e virar moradia popular. Ok, é uma lei federal aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada na época pelo Fernando Henrique Cardoso, e isso não acontece porque não há uma regulamentação que torne obrigatória a notificação desses imóveis num prazo determinado para que comece a correr o prazo de que se o Estado deva desapropriar. Então, veja, precisa ter uma regulamentação, isso tem que se tornar obrigatório. Né? Então, os estados, os municípios devem abrir concurso público para professores, né? e que ministrem essa disciplina, né? Qual é o mínimo de carga horária por semana. Se não entrar nisso, fica como uma aprovação simbólica. E essa regulamentação não só pode, como deve ser feita pelo Congresso Nacional. E ela incide também nas escolas particulares. Né? A Base Nacional Curricular ela é do sistema de ensino brasileiro. Então, ela deve incidir também no conjunto do sistema educacional, não só no ensino público. Agora, eu queria comentar também um ponto, acho que a Ediane pegou muito bem a parte, na primeira pergunta, do movimento social, ou seja, qual é o papel que os movimentos têm para ter uma maior participação na política. Né? Como a política não é simplesmente a política institucional. Esse ponto é muito importante, desde a formação, desde a participação como política feita através das ruas, a partir das demandas, das reivindicações, mas isso também precisa entrar num debate de reforma política no Brasil. A Paula trouxe os avanços que já ocorreram e, de fato, a ação que colocou um percentual obrigatório para candidaturas negras e que já está vigorando nessa eleição foi uma ação do PSOL no Supremo Tribunal Federal, mas nós temos que ir além. E aí, não só para a participação de negros e negras, para a participação de mulheres. Então, veja, esse entra num debate mais amplo, que é um debate sobre o sistema eleitoral brasileiro. Eu defendo uma reforma política que traga o voto em lista fechada, e que possa, trazendo a lista fechada, você consegue fazer muito facilmente a obrigatoriedade de paridade de gênero no parlamento, por exemplo. Porque a lista pode ser intercalada entre mulheres e homens. Você consegue, com muito mais facilidade, exigir que haja uma cota de um percentual de pessoas negras, um terço de pessoas negras, que seja dentro das listas partidárias, o que também coloca um percentual maior de pessoas negras no parlamento. Um dos problemas que a gente tem é que a eleição para o parlamento no Brasil ela é uma eleição personalista, ela é uma eleição clientelista e favorece quem tem dinheiro. E é daí que nós temos um parlamento, desde a redemocratização, governado pelo Centrão. A esquerda ganhou 4 vezes eleições presidenciais no Brasil, mas nunca passou perto de ter maioria no parlamento por essa distorção. Então, um debate de reforma política com voto em lista, com paridade de gênero na lista, com cota racial na lista, nos permitiria ter uma maior representatividade do que é a sociedade brasileira dentro dos espaços de poder. Excelente, acho que traz aí uma perspectiva mais concreta a assuntos que a gente ouve falar de forma muito ampla, sem trazer dados e ideias concretas para a operacionalização. Vamos partir para a segunda rodada de perguntas, e aí mudando um pouco a ordem das comissões. Paty, por favor. Aqui estou. Dá para ver já, né? Já. Recentemente, a Justiça brasileira equiparou o crime de injúria racial ao crime de racismo, tornando-o também inafiançável e imprescritível. Mesmo assim, o nosso judiciário continua sendo majoritariamente branco e, em grande parte, dominado pela branquitude, ou seja, mais um sistema que privilegia pessoas brancas em detrimento dos direitos da população negra. O resultado disso é que, embora o crime esteja tipificado na lei, são muito poucas e, em geral, muito brandas as condenações. O que precisa acontecer para que os crimes de racismo e de injúria racial sejam tratados com a gravidade necessária? Agora vamos para a pergunta do São Domingos. Vamos lá.
enquanto as ações afirmativas de cotas, quais as oportunidades que vocês enxergam, né, que são possíveis para tratar esse tema das políticas ou ações afirmativas nas escolas? Tá, vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta da Comissão Antirracista aqui do equipe. A Lei Maria da Penha e a criação das delegacias especializadas foram medidas de grande importância para o enfrentamento das violências contra as mulheres. Entretanto, os feminicídios crescem, a violência contra as mulheres segue sendo um grave problema. Soma-se a esse cenário a violência contra a população LGBTQIA+. Considerando que a intersetorialidade é fundamental para a prevenção dessas violências, o que pretende propor para garantir a implementação da Lei Maria da Penha, aumentar a sua eficácia e ampliar o sentido da prevenção e da constituição de mecanismos intersetoriais? E aí a gente distribui entre os candidatos à medida do interesse e da relação com as propostas de vocês. Posso começar. Eu queria falar sobre o último ponto, que eu acho que é uma experiência que a gente tem pensado e tido no mandato, eu queria compartilhar com vocês. A primeira lei que a bancada feminista aprovou na Câmara Municipal de São Paulo foi uma lei que garantiu que mulheres em situação de violência doméstica pudessem ter acesso ao auxílio aluguel ou à casa-abrigo, que são políticas públicas que já existiam no município, sem registrar boletim de ocorrência ou fazer pedido de medida protetiva. Porque rodando muitos lugares por aí, atendendo muitas mulheres que estavam submetidas à situação de violência doméstica, a gente viu que, ainda que como movimento feminista, a gente incentivasse muito as mulheres a denunciar, a procurar a delegacia, a registrar BO, muitas mulheres tinham medo de denunciar. Medo porque tinham medo que seus agressores, depois de receber a notificação, de receber intimação judicial, partissem para uma agressão maior. E essas mulheres, diante disso, não podiam ter acesso à política pública para se reestruturar. E foi parte de quando a gente começou a refletir como, inclusive olhando a Lei Maria da Penha, todas as políticas que já são estabelecidas, infelizmente, é só a parte penal quando que é aplicada. Infelizmente, é muito difícil que existam políticas públicas em âmbito municipal, federal ou estadual que garantam atendimento às mulheres, para que mulheres rompam com um ciclo de violência, sem que elas estejam ligadas diretamente a esse mecanismo de delegacia e tal. Então, acho que o Estado de São Paulo, com todas as debilidades que existem, é muito pioneiro na existência de delegacia especializada, né? Então, as delegacias em defesa da mulher existem com delegadas mulheres, supostamente com atendimento que é diferenciado, que é especializado, que a gente sabe que na prática também não é efetivo, existem muitas debilidades na delegacia, não ficar aberta 24 horas, não ficar aberta de final de semana, domingo, quando acontecem muitos índices de violência, porque as mulheres estão em casa, a delegacia não está aberta, para que elas possam registrar BO. Então, tem muitas questões ligadas à delegacia, que é algo que, no nosso caso, né, que concorre a um mandato estadual, precisa estar muito conectado com o que a gente está falando, porque toda a administração da segurança pública, inclusive penitenciária, está ligada à política pública estadual, mas também existe essa questão, que é como a política pública passa também por fora das denúncias, também por fora do sistema penal, também por fora do sistema criminal. E hoje existem poucas respostas para isso no âmbito da política pública. Então, acho que é algo que a gente precisa pensar em como efetivar isso como política pública. No âmbito municipal, a gente tem feito, com certeza no Estado também. Infelizmente, o legado dos 30 anos de PSDB no Estado de São Paulo é um legado que faz com que o Estado de São Paulo lave as mãos para tudo que é política de assistência social. Então, o município pensa nisso, federal mais ou menos pensa nisso, mas o Estado de São Paulo lava as mãos, acha que não é responsabilidade em nada a política de assistência social do Estado de São Paulo. Isso não é verdade. Então, isso é algo que a gente vai ter que, com certeza, se atentar também para pensar, e a gente tem pensado muito nisso. E aí, só para concluir, eu queria falar com vocês sobre o crime de injúria racial e racismo, que é uma preocupação que a gente sempre tem. Eu acho que olhar para a lei, ver que a lei existe, que racismo é um crime inafiançável, e mesmo assim, ver as pessoas cometendo tantos crimes de racismo cotidianamente, quantas de nós não fomos submetidas a situações
muito vexatórias, que envolvem crimes de racismo, e não queremos também denunciar muitas vezes, ou queremos, enfim, a lei está aí, ela existe, muitas vezes a gente tem a impressão de que endurecer as penas é um mecanismo para evitar que o racismo exista. Só que não necessariamente. Houve um aumento de pena recentemente no Congresso Nacional para os crimes de racismo e de injúria racial. Isso não faz com que isso diminua. O que a gente precisa pensar, e trago isso também para vocês, que são pessoas que estão pensando na educação antirracista dentro das escolas, para crianças negras e para crianças brancas, o que a gente precisa pensar é de que forma, e não dá para dizer que o racismo se combate só com educação antirracista, porque, infelizmente, a nossa estrutura como sociedade está muito ligada ao que é o racismo estrutural também, mas o que a gente pode pensar, o que nós podemos fazer, o que está no nosso alcance. O que está no nosso alcance, assim como a gente defende que a educação da Lei Maria da Penha exista nas escolas para que meninas aprendam a não serem agredidas ou o que fazer em situações de agressão, e que os meninos aprendam também a não agredir, a gente também defende que a educação antirracista exista nas escolas, e que as escolas possam ser espaços em que crianças brancas aprendam que não podem praticar o racismo diretamente contra pessoas negras, e não falo só não chamar o coleguinha de macaco, falo não contratar pessoas negras quando forem chefes de outras pessoas, falo em não defenderem as cotas raciais por acharem que as cotas raciais diminuem a qualidade do ensino educacional. Então, falo sobre várias formas que a educação antirracista pode existir. Esse é nosso papel como legisladores, mas também é papel da sociedade civil fomentar isso nos espaços. Vocês têm feito isso muito bem, e acho que pensar em como conectar isso também com a política pública é algo que com certeza tem que ser desenvolvido, né? Como uma política efetiva pública, não só para que a Lei 10.639 seja efetivada, mas que a educação antirracista, na prática, exista para tornar a sociedade uma sociedade melhor para as pessoas negras e também para as pessoas brancas como consequência. Ótimo. Ediane, você já está precisando se despedir, é isso? Não fale isso para a gente. Eu vou ter que falar, menina, mas eu vou complementar a fala da companheira Paula sobre a Lei Maria da Penha, né? Nós somos 51%, né, de mulheres no estado de São Paulo, e que não tem políticas públicas que, de fato, atinja a maioria, né? E vou colocar nesse meu ponto de vista, no meu lugar de fala, de uma mulher preta, da periferia, mãe solo, e que é desassistida, né? Então, quando a gente fala que nós somos abandonada, você imagina para quem está sendo assistida pela Lei Maria da Penha. Mulheres que muitas vezes não denunciam o seu agressor, porque ela tem que voltar para sua casa, porque ela não tem para onde ir, não tem um abrigo, não tem nenhum caminho, não tem nenhuma saída. Por isso que muitas mulheres vivem uma vida inteira, muitas vezes, de violência, por não ter nenhum olhar do Estado, não ter uma política pública que, de fato, acolha essa mulher. A gente está falando da delegacia da mulher, né? Que está centralizada. Então, eu enxergo uma sociedade onde a delegacia da mulher seja descentralizada, que tenha no centro, mas que também tenha na periferia. Porque somos nós a maior vítima de violência doméstica, né? Os maiores casos de feminicídio são de mulheres que não têm para onde ir, né? São mulheres que têm que ter tratamento psicológico, né? Não olhar a mulher negra, não entender que a gente precisamos tratar, cuidar da nossa saúde mental. Nós sofremos violência, estou falando de violência do Estado, que aprisiona nossos filhos, nossos companheiros. Nós somos as mães solo do morro, que não temos confiança nenhuma dos nossos filhos sair de casa sem ter seu documento, né? Até para procurar emprego, imagina para ir para uma balada à noite. Nós estamos esquecidas. Então, a descentralização da delegacia da mulher, primeiro, se está na periferia, onde a gente sofre violência, a gente vai inibir, né? O agressor, ele vai ter medo, porque ele sabe que próximo ali a mulher pode fazer a denúncia, ter um acompanhamento maior, né? Pessoas que, de fato, que andem, que conversem com essas mulheres. Nós estamos largadas à mercê da própria sorte. Não dá para falar da delegacia da mulher que não funciona no final de semana, né? Que funciona no período integral, tipo, de segunda, horário comercial, né? De segunda a sexta acontece a violência, e das 8 às 5 horas da tarde. Né? A gente está falando que os maiores casos de violência acontecem à noite e no final de semana. E a gente olhar a pandemia, que foi 2020, foi um caso que escancarou de fato o quanto que nós estamos vulneráveis
nós somos obrigadas a ficar dentro de casa com nossos agressores. Nós não tínhamos para onde ir. Né? Então, a violência contra nossos corpos aumentou na pandemia. E qual é a assistência que a gente tem? Então, que tem um olhar humanizado, realmente ter fiscalização, ter uma secretaria da mulher que foi acabada pelo Dória. Ela tem que retomar essa secretaria, ponto de acolhimento, que, de fato, essa mulher que sofre violência, ela consiga se profissionalizar, ela consiga enxergar uma saída. Tem que ter acolhimento, de fato, o Estado tem que garantir que a gente sobreviva, que a gente consiga sair desse lar violento que a gente vive. Quantas mulheres que é assistida pela Lei Maria da Penha, e essa mulher, ela tem que voltar para a sua casa, e essa mulher ela não tem um programa de habitação social que, de fato, garanta que essa mulher seja prioridade. Tem que ter vários resgates na sociedade, nos colocar no centro do debate. Nós estamos morrendo. Né? Nós precisamos resgatar um trabalho que teve, que foi a Secretaria da Mulher. Essa secretaria tem que voltar, e essa descentralização da Delegacia da Mulher, porque ela tem que estar onde a mulher mais sofre violência, que é na periferia. E já peço para vocês, desculpa, vou ter que sair, vou ter que ir para outra agenda, e já vou aqui agradecendo a todos. E falar o quanto é importante, que debate forte, que debate potente, trazendo, né, a escola como ponto crucial e fundamental para que a gente avance e que a gente traga, de fato, forme, né, jovens para o futuro. Eu sou mãe de 4 filhos e tem um que é menino, é engraçado, que ele olha para mim e ele fala assim, mas qual é a diferença de homem para mulher? A gente pode fazer a mesma coisa. Mulher pode ser o que ela quiser, e sabe? Então, assim, isso é bonito, né? A gente formar pessoas para o futuro, né? Sem ter essa diferença, né, de gênero, então que a gente consiga trazer, formar jovens para o futuro, pensando que é possível a gente avançar. Mas meu filho tem 13 anos, olha só, esse ano vai dar 13 mesmo, viu, gente? Fez 13 anos esse ano. Meu filho mais novo fez 13 anos. E ele fala isso, né? Então, todos os debates, imagina, o único menino no meio de 4 mulheres. Né? E aí eles sempre falam, mas não entendo por que existem essas diferenças aí, sabe? Por quê? Então, isso que é formar jovens para o futuro. Né? E a escola tem um papel fundamental, né? Já que muitas vezes, por a gente ter uma sobrecarga, né? Não é nem dupla jornada de trabalho, mas às vezes tripla, 4ª jornada de trabalho, também tem uma escola, né? O Estado que, de fato, garante que nossos filhos vão para a escola, que consigam se alimentar, que consigam ganhar essa consciência. Né? Então, gente, muito obrigada. E beijo, beijo, viu? Simbora, simbora. Muito beijo, obrigada. Paulo, beijo, Guilherme Boulos. Beijo a todos vocês da comissão que fizeram essa atividade. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada. Foi muito valiosa a sua participação e as comissões estão de portas abertas. Obrigada. Obrigada. Agora até Agora o Boulos, isso aí. Vamos lá, Boulos. Vamos lá. Não, só um comentário rápido. Eu acho que a Ediane e a Paula trataram muito bem as questões. Só um ponto que eu acho que, no caso do judiciário, nós precisamos ter uma institucionalidade diferente. E aí é preciso ter uma medida legal, uma regulamentação de cotas no judiciário brasileiro. Porque, veja, você ter uma lei mais pesada em relação à injúria racial, ao crime de racismo, é lógico que é importante, é lógico que isso é um marco, mas isso não é suficiente se você tem os promotores que acusam e os juízes que julgam 90 e tantos % brancos e que tampouco passaram na sua escola de magistratura, na sua escola do Ministério Público, por qualquer tipo de formação antirracista. Então, é preciso ter no currículo da escola de formação, inclusive nos testes para o concurso público, para se tornar promotor, promotora, juiz, juíza, né? uma disciplina e uma formação antirracista. Esse é um ponto fundamental. E o segundo, é preciso ter cota. É preciso ter cota para o judiciário, para ter mais juízes e juízas negros e negras, mais promotores e promotoras negros e negras, porque aí você vai começar a ter essa mudança acontecendo. Né? Assim, a mudança vai vir quando você também muda a cara e muda o perfil do Poder Judiciário. E acho que isso, o Poder Judiciário, vamos combinar aqui,
consegue ser, muito embora em algumas circunstâncias conjunturais, hoje você tem o Supremo colocando barreiras ao autoritarismo do Bolsonaro, muito bem, mas o Poder Judiciário é o mais conservador dos três poderes. E ele é o mais conservador dos três poderes porque ele não passa por nenhum crivo de controle social. O Legislativo, com todos os limites de distorções, tem a cada 4 anos um crivo de controle social. O Executivo, a mesma coisa. O Judiciário, não. Então, nós precisamos ter cotas para o Poder Judiciário e criar mecanismos legais de uma formação antirracista e de maior presença de negros e negras no Judiciário. Aí nós vamos ver essas leis terem maior efeito, serem melhor implementadas, não só essas, como também, a gente sabe, os crimes praticados por agentes de segurança pública contra a juventude negra, em geral, a atuação do Ministério Público, que deveria ser um fiscal dos excessos, dos abusos policiais, o Ministério Público, a atuação é pedir absolvição. Olha os processos, essa é a regra geral nisso. Então, de forma geral, nós vamos começar a mudar a cara do cumprimento dessas leis e do combate ao racismo pelo Judiciário, mudando a cara do próprio Judiciário. Quero agradecer também o convite, a oportunidade de estar aqui hoje. Mais uma vez, parabenizar vocês pela iniciativa, pelo trabalho que têm feito nas escolas particulares. Isso é imprescindível. Eu também vou ter que sair com o Ediane. A gente tem, inclusive, uma agenda juntos agora de campanha. A campanha é uma loucura, né? Além de tudo, não é só as nossas campanhas para ir para o Congresso Nacional, para ir para a Assembleia Legislativa, é também um vira-voto incessante para a gente eleger o Lula no primeiro turno, para buscar eleger o Haddad aqui no estado de São Paulo. Então, a correria é grande, mas agradeço muito aí a oportunidade e o espaço aberto com vocês. Obrigado. E nós aqui agradecemos e fique à vontade, as comissões estão de portas abertas, as escolas estão de portas abertas para vocês retornarem eleitos e continuar o debate. Paula continuará conosco. Eu estou aqui, posso continuar sim, gente. Ótimo, você vai ver na absoluta hoje, então. Vamos continuar. Bora, vamos lá. Sabatina, vamos lá. Agora... Mas está ótimo, você está indo super bem, vamos em frente. Agora vamos fazer uma nova rodada, certo? De perguntas. Isso, a pandemia teve um enorme impacto negativo no sistema escolar, principalmente nas escolas de rede pública. Como consequência, temos um aprofundamento das desigualdades em um sistema já desigual. O que pretendem fazer para enfrentar esse problema a curto e médio prazos? Agora vamos à pergunta da Vila. Mais uma da Vila. Ainda falando da educação e da juventude brasileira, eu queria saber se vocês enxergam uma postura diferente dos jovens negros e negras na sociedade, se estão participando mais do debate político e social, e se jovens brancos e brancas estão realmente se engajando mais na luta antirracista. E o que nós, como sociedade civil, como comunidades de escola, como pais e mães desses jovens, podemos fazer para estimular ainda mais esse envolvimento na vida coletiva? Aí acabaram as rodadas, é isso? Acho que sim, porque eu São já essas, não né? tenho mais perguntas. São essas, a princípio. Se Foram tiver duas, tempo, a gente tem isso? mais. Isso, se tiver mais tempo, se tiver tempo, a gente tem mais uma. Tá bom, eu vi a pergunta. Vocês querem fazer junto? Se quiser fazer, é aquela da experiência do comitê, né? Não, tem uma última que é a da violência de jovens. Pode fazer, se quiserem, aí eu respondo tudo. Ótimo, aí já responde as Pode três. ser, né? Que é... Enfim, adolescentes e jovens são principais vítimas de homicídio no Brasil. Na faixa etária entre 15 e 24 anos, os homicídios são a primeira causa de morte. Essas vítimas têm cor e endereço. São, em sua maioria, negros e residentes em áreas periféricas. Alguns estados, inclusive São Paulo, têm desenvolvido uma parceria com a Unicef, comitês estaduais para prevenção e espaços intersetoriais. O que pensam desse modelo e o que propõem para reverter esse cenário? Legal. Bora lá, então, por ordem, né?
Primeiro, sobre as desigualdades do sistema escolar. Eu acho que ficou nítido que isso aconteceu mesmo e durante a pandemia a gente viu isso muito de perto. Viu muito de perto porque nós fomos obrigadas a participar de um modelo que era um modelo virtual, quando muita gente não tinha condições financeiras nem para poder ficar em casa, ou porque teve que trabalhar no trabalho informal, porque não tinha condições de garantir o isolamento social que era necessário, que dirá ter internet que rodasse bem e que dirá ter equipamento suficiente para todos os filhos poderem participar e acompanhar a escola. Houve um índice de evasão escolar, especialmente nas escolas públicas, altíssimo durante a pandemia, porque as pessoas não tinham como acessar. E ainda que tivessem políticas públicas que tentaram minimamente sanar essa desigualdade, então sanar a desigualdade aqui no município de São Paulo, a tentativa de distribuição dos tablets, aí veio tablet, mas não veio chip, e aí toda uma confusão, a verdade é que isso gerou uma grande desigualdade. Uma desigualdade especialmente entre o ensino público e o ensino privado, que é uma desigualdade que já existia, mas que sem dúvida é uma desigualdade que se aprofundou. Daí, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode pensar na política pública estadual ou federal, que são mecanismos de pensar em como sanar essa desigualdade. Eu quero dizer que, ainda que a pandemia tenha aprofundado a desigualdade, a verdade é que, infelizmente, a educação pública no nosso estado ela é muito sucateada. Quando eu penso, inclusive, na possibilidade do Haddad virar governador aqui no estado de São Paulo, eu penso que o Haddad, né, feminista da educação, se ele fizer como ministro da Educação 10% do que foi feito no governo federal, com todas as críticas que a gente possa ter, com todas as compreensões de que, infelizmente, isso também não atingiu todas as pessoas, mas a verdade é que a educação pública federal deu um salto durante os 13 anos de governo do PT, se ele fizer 10% disso como governador do estado de São Paulo, com certeza a gente já vai ter uma educação pública muito melhor. Então, se tem algum ponto de confiança que eu tenho, é nessa possibilidade. Então, acho que dizer sobre o sucateamento, que já é histórico no estado de São Paulo, da educação pública, é um ponto importante que precisa ser revertido. Para sanar precarização do serviço público, é preciso valorizar o servidor público. Infelizmente, os professores das escolas estaduais estão passando por um processo também intenso de precarização. Seja porque não existem concursos públicos, agora vai abrir um concurso público para professor do estado, mas há muitos anos não abria um concurso público. Meu marido se formou em 2014 e desde que ele se formou em sociais, ele está esperando um concurso público no estado. Então, o que aconteceu foi que foram se criando categorias, categoria O, uma série de categorias que precarizam o trabalho do professor, contrata, porque a educação pública precisa de professor, mas não contrata como servidor público. Então, valorizar o servidor público, abrir novos concursos, garantir que professor seja um emprego valorizado é muito importante também para sanar essa desigualdade. Então, acho que pensar em como olhar para o ensino público, outro ponto importante também, falando sobre educação pública estadual, é que o estado de São Paulo foi o primeiro a aplicar a nova reforma do ensino médio, então foi pioneiro na aplicação da nova reforma do ensino médio, que também traz questões muito negativas para a educação na nossa avaliação, então nós somos contra a reforma do ensino médio imposta em nível nacional. A gente acha que, inclusive, para a escola particular pode isso ter um viés, mas para a escola pública é completamente danoso, porque não desenvolve todas as habilidades que poderia desenvolver das crianças, especialmente dos adolescentes. Então, acho que essas são algumas ideias com relação à educação que a gente tem que olhar com cuidado aqui para o nosso estado, falando especialmente sobre educação pública, né? Que é uma coisa que vai nos atingir muito aí como um futuro mandato. Sobre a participação política, eu gostei muito dessa pergunta quando eu li a primeira vez, porque como militante de um movimento de juventude, e tendo ajudado a fundar o movimento de juventude, tendo começado a militar e me organizar politicamente no movimento estudantil, na PUC de São Paulo, eu percebo muitas diferenças entre a juventude jovem mesmo, né? Não a juventude dos 30 anos, está chegando nos 30 anos, mas a juventude jovem mesmo, que está entrando na universidade agora, a diferença de percepção política, e vejo o papel que as cotas raciais também tiveram no envolvimento político da juventude negra. Quando a gente entra na universidade, eu participo muito de calorada, de recepção dos estudantes nas universidades, assim, há muitos anos eu faço isso. E é nítido que agora as universidades públicas têm muito mais jovens negros e periféricos do que tinham antes. E jovens negros e periféricos que entram para a universidade para também lutar por transformar a universidade.
para dizer, esse espaço aqui é um espaço que eu preciso entrar e preciso permanecer. Então, política de permanência é necessário, mas também quero trazer as minhas vivências para cá. Então, quando a gente olha para o vestibular da Unicamp e vê um vestibular que tem racionais na sua bibliografia, isso é fantástico, porque é o reconhecimento por parte da educação de que o hip hop forma, de que rap é escola, de que a escola do rap, falo das gerações de Mano Brown, etc., mas falo também de Emicida. Emicida foi criado em batalha de rap. Emicida percebeu que podia ser, agora ele ganha Grammy, dá aula na Universidade de Coimbra, mas o Emicida, antes de ser esse Emicida que a gente conhece, batalhava, batalha de rap, em todo canto aqui no estado, foi para o Rio de Janeiro para ganhar uma batalha. Essa é a história do Emicida, que é o nosso Emicida, orgulho nacional agora. Então, também olhar para isso, para a universidade dizendo, vai ter que ler Sobrevivendo no Inferno para entrar na universidade, você estudante branco e você estudante negro, os dois, isso é fundamental. É parte dessa educação antirracista que a gente está falando. Então, eu vejo sim um engajamento maior de jovens na política. Vejo isso dos jovens negros, que estão dizendo que fazer política é também fazer batalha de rap, é olhar para o hip hop, é fazer biblioteca comunitária, é entrar na universidade e voltar para sua quebrada, levando conhecimento, não controlando o conhecimento, não pegando conhecimento para si só para ter uma vida melhor, que a gente também quer ter, show de bola, é fundamental, mas também devolvendo para sua comunidade o conhecimento, que é um conhecimento coletivo adquirido. E vejo isso também por parte dos jovens brancos. E digo para vocês que a gente foi panfletar na Feira de Profissões da USP, que aconteceu recentemente, a candidatura, e era muito curioso, assim, dizer quem quer adesivo do Lula de Juliette. E aí a galera vinha enlouquecida em cima, assim, gente muito jovem do ensino médio vinha para cima dizer eu quero, e dizia, eu quero, mas eu não posso levar para casa, porque se meu pai me vê com um adesivo do Lula, vai ser horrível, ou vou ser expulso de casa. Ou quando a gente dizia, quem quer adesivo da bandeira LGBT? Muitos jovens se reconhecem como LGBT ainda na adolescência. E quando muita gente pode achar que isso é negativo, eu acho que isso é extremamente positivo. Porque a gente está dizendo para a nossa juventude que ela não precisa estar inserida em caixinha. Que a gente não precisa dizer para os nossos jovens que a binariedade de gênero existe, por exemplo. A minha prima de 14 anos recentemente disse para minha tia que ela era pansexual. A minha tia, eu achei que ia morrer do coração. Eu acho que para bissexual ela estava preparada. Mas no pansexual, a minha tia já falou, mas o que é isso, Paula? O que a Letícia está falando? E eu acho que é parte do processo, sabe? Então, eu acho que foi muito legal, eu acho que é muito legal a experiência de ter panfletado lá na Feira de Profissões, e acho que isso mostra o maior engajamento da nossa juventude, sim. Pode ser graças à Anitta ou não, mas a verdade é que existe um maior engajamento da nossa juventude na política, e acho que esse processo de derrota do Bolsonaro e necessidade de derrota do Bolsonaro tem me mostrado isso. Última pergunta também, para não tomar aqui muito tempo de vocês, com a minha falação, que é sobre os homicídios de jovens negros e periféricos, o modelo do comitê que existe, o modelo do comitê que existe já na LESP, né, que é um comitê que atualmente é tocado pelo mandato da Marina Elou, que foi criado pelo Carlos Bezerra, que é do PSDB, atualmente secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, que foi nosso colega na Câmara, mas que é uma experiência interessante, uma experiência na qual, inclusive, a gente se baseou para criar na Câmara Municipal uma subcomissão que estudasse os homicídios de jovens negros e periféricos. Então, eu presidi na Câmara, ao longo do primeiro ano de mandato, dentro da Comissão de Segurança Pública, essa subcomissão. Qual foi a ideia? A ideia foi olhar para os bairros em que mais se morre, seja porque a polícia mais mata jovens, seja porque mais se morre por homicídio doloso mesmo, e cruzar esses dados de morte com os batalhões que mais matam, então ver que é possível identificar isso, mas olhar para a política pública que à época nos cabia no município, que é o que o município está fazendo para garantir que a nossa juventude continue viva, ou seja, onde o município está ou não está investindo dinheiro de política pública para a juventude. E aí a gente conseguiu perceber que nos lugares em que mais se morre, que é Fundão da Leste, Cidade Tiradentes e Guaianazes, que a polícia mais mata, e Fundão da Sul, Jardim Ângela, Capão, Grajaú, são locais em que a prefeitura, nos últimos 2 anos, mais fechou equipamento público destinado para a juventude, CCA e CJ especialmente. Então, a prefeitura está dizendo, está lavando as mãos com relação ao homicídio, não controla a polícia, beleza, mas está lavando as mãos com relação aos homicídios.
E agora, a gente quer continuar esse processo também na Alesp. Então, a gente quer olhar e falar, ó, a gente já sabe aqui na cidade de São Paulo onde as pessoas mais morrem e o que a prefeitura está fazendo. Só que a gente também sabe os batalhões que mais matam. E aí, de que forma a gente vai olhar para esses batalhões, entender se é uma cultura organizacional da polícia, por que é uma cultura organizacional da polícia e o que nós podemos fazer para prevenir essas mortes. Então, é olhar para a rota, olhar para a força tática e olhar aí para as franjas da cidade, que é onde mais se mata, e pensar em como transformar essa cultura organizacional. Tem muitas formas de fazer isso. Tem desde formação, que eu acho que é o básico do básico do básico, mas desde olhar e entender por que a polícia está com arma em alguns lugares e cumprindo funções que não são funções de polícia. Por que crise de overdose de droga quem atende é a polícia? Por que a polícia atende determinados chamados que poderiam ser atendidos pela GCM, que deveria ser uma guarda desarmada? Por que a polícia está na Cracolândia e não equipamentos de saúde? Então, olhar para coisas desse tipo são coisas que a gente quer conectar com o que a gente já aprendeu no mandato municipal e fazer agora também no Estado, olhando direto para a cultura organizacional da polícia, olhando para a administração da penitenciária, que eu acho que é uma tarefa também aí que a gente quer continuar, a partir dessa experiência muito conectada que a gente quer fazer entre mandato estadual da bancada feminista e mandato municipal da bancada feminista. Paula, eu estou muito bem impressionada, não conhecia a bancada feminista, vou fazer essa confissão aqui, mas gostei muito das suas falas, trazem justamente essa concretude que a gente espera da classe política, né? Para que, às vezes, muitas vezes, fica naquelas generalidades, sem trazer justamente esse aspecto mais da vivência mesmo. A gente entende que a política ela é fruto da vivência, por isso que é tão importante ter gente representando setores que sofrem justamente essa restrição de direitos para que essas pessoas possam ser contempladas na medida das suas necessidades. A gente está aqui já encaminhando para o final e a gente tem até mais uma pergunta e a partir dessa pergunta, depois dessa pergunta, já vou abrir aqui para as comissões, a comissão da Vila, infelizmente por força da questão do tempo, eu não dei a palavra para a comissão da Vila. Se a Vila quiser fechar aqui, fica à vontade. Vou fazer só mais uma pergunta, que é uma pergunta não muito complexa, e aí você fica à vontade para responder, que é como vocês pensam a confluência entre os movimentos negros e os movimentos indígenas? Porque a gente está falando aqui de representatividade, de racismo, né? Que, no final das contas, atinge tanto a população negra quanto a população indígena, cada uma nas suas peculiaridades. Então, como é que você vê essa confluência? E, a partir daí, da sua resposta, a gente já pode caminhar para o final, tá bom? Eu acho que assim, é muito legal essa pergunta, porque nós, e essa é uma experiência que eu aprendi na Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, movimento do qual já eu faço parte há muitos anos, que é a gente estabelecer uma aliança de parentesco com as mulheres indígenas e com as pessoas indígenas no geral. O que significa dizer isso? Significa que, como movimento negro, a gente não pode falar sobre a escravidão no Brasil, a gente não pode falar sobre a nossa história, sobre a história da formação brasileira, sem falar sobre o que as pessoas indígenas sofreram. Porque se é verdade que nós fomos sequestrados da África, trazidos para cá, para ser vendidos como escravo, é verdade que houve também um apagamento histórico da população indígena no Brasil. Quando a gente fala, inclusive, sobre a dificuldade que o Brasil tem de se reconhecer como uma América Latina, passa também muito por isso. Muitos países têm uma história indígena, né, da América Latina, que trazem na sua herança com muita força. E a gente apagou isso. Porque a gente apagou de muitas formas a identidade indígena na nossa história. A gente apagou, eu falei aqui para vocês, sobre a quantidade tão pequena de mulheres negras que existem no parlamento hoje, especialmente na Assembleia Legislativa. Mas falo também sobre as mulheres indígenas no Congresso Nacional, sobre as pessoas indígenas do Congresso Nacional. Na história do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, só houve 2 deputados indígenas. Agora, atualmente, só há uma deputada indígena. Na Câmara Municipal, a gente tem uma vereadora indígena, que é a Juliana Cardoso. E muitas vezes, as pessoas indígenas não aldeadas sequer sabem que são indígenas, sequer tem como resgatar isso na sua história. A gente, como compromisso, como movimento negro, assumiu o compromisso de não dissolver na identidade do pardo, inclusive,
as pessoas indígenas, porque isso também é um apagamento histórico. As nossas histórias são muito misturadas, são histórias diferentes, são processos distintos, a escravização das pessoas negras, o apagamento e genocídio indígena. Mas é verdade que a gente não pode falar de um sem falar do outro. E a gente tem feito esse movimento na política. Atualmente, a gente tem defendido com força a presença de mais mulheres negras e indígenas na política. O Boulos estava aqui, mas a gente tem rodado o estado inteiro com a Sônia Guajajara, entendendo também a importância de que a Sônia seja eleita deputada federal. Acho que esse tem que ser um compromisso do Estado de São Paulo, garantir, do mesmo jeito que houve a dobradinha Boulos e Sônia na presidência, né, na candidatura à presidência do PSOL em 2018. A gente quer garantir essa dobradinha no Congresso Nacional também. A gente quer fazer com que os dois sejam eleitos. Acho que tem espaço para isso. É muito importante que essas campanhas sejam como estão sendo, campanhas muito casadas, muito combinadas, e acho que a gente também, mulheres negras, tem assumido esse compromisso, inclusive, de fortalecer candidaturas indígenas em todo o nosso estado, em todo o nosso país, e aqui, especialmente, levar de bonde, né, as mulheres negras para o parlamento, mas também as mulheres indígenas, porque acho que são processos que dizem muito sobre a formação histórica do país, e, infelizmente, sobre pessoas que, historicamente, não ocupam espaços políticos. Se ninguém... É para eu me despedir, Eve, é isso? Não, calma. Eu só queria saber se a Paty quer falar um pouco sobre a comissão da Vila, sobre o grupo, o núcleo da Vila. Posso, rapidamente. O Núcleo de Ação Antirracista de Famílias da Escola da Vila existe desde 2020, surgiu num momento em que várias famílias de coletivos de várias escolas particulares começaram a se articular na Liga Interescolas por Equidade Racial. É um coletivo que é formado por mães, pais responsáveis de estudantes da vila, ou seja, não tem representantes da escola dentro do coletivo, mas a gente trabalha numa interlocução muito próxima, com bastante parceria. A gente está trabalhando agora junto com a Vila e através da Liga, implementando uma metodologia desenvolvida pela Ação Educativa, que é uma ONG com um histórico muito, muito potente também aqui, e que aí a gente está fazendo um diagnóstico das relações raciais na escola, e agora o próximo passo é começar a construção de um plano de ação para ter uma educação decolonial e antirracista. Então, acho que o que a gente entendeu ao longo desse processo, né, desse trabalho em conjunto, né, em coletivo, foi que para combater o racismo, que é estrutural e é institucional, a gente tem que ter uma abordagem que também seja estrutural, também seja institucional, para que a gente possa substituir todo esse sistema baseado em privilégio e prejuízo por um sistema que seja fundamentado na equidade. Então, a gente está tentando executar ações realmente concretas dentro da escola, dentro da comunidade da escola, em parceria com a escola e buscando o envolvimento da maior parte das pessoas possível, das famílias da escola, para a gente poder começar essa transformação realmente de base, né? Que é o que faz que depois dê para construir alguma coisa em cima, né? Ótimo, Paty, excelente. Agora, já encaminhando para o final, falo um pouco só aqui em tom de agradecimento, enfim, queria agradecer a presença de todos, todas e todes, mais uma vez. Queria também agradecer o poder do coletivo, porque isso aqui é fruto da coletividade de 3 comissões. Pessoas que entenderam que sozinhas não conseguem ou reverberam menos do que se estiverem em conjunto. Então, acho que a força do coletivo está presente também aqui, está presente dentro das nossas comissões, e a gente espera que isso aqui, essa nossa ação também extrapole as nossas escolas, para que outras escolas, tanto públicas quanto privadas, se inspirem nessas ações antirracistas, porque a educação é a base da transformação, e a transformação ela não pode acontecer apenas para um número reduzido de pessoas já privilegiadas historicamente. A gente tem que realmente falar em democracia, falando de racismo e antirracismo, não tem mais. Então, assim, esse evento mostra que, durante 2 horas quase, a gente falou de política e racismo e antirracismo. As coisas realmente estão se transformando, vêm se transformando há muito tempo, mas agora com tons de contemporaneidade, com a cara do nosso momento, e a gente está aqui participando e contribuindo da melhor forma, né? Da forma que a gente entende que pode contribuir. Eu queria muito agradecer a Paula, muito mesmo, pelo tempo, o tempo valioso de quem está em campanha,
E, Paula, fique à vontade, os nossos canais estão abertos e a gente pretende continuar esse debate. Isso, quando você for eleita, você e seu coletivo de mulheres, que imagino deva ser tão potente quanto você, tá bom? Gente, eu que agradeço, foi muito legal conversar com vocês. Eu já conhecia um pouquinho, tenho algumas amigas que participam, alguns advogados que trabalharam comigo, a Júlia da Conectas, que também participou da comissão da equipe. Então, enfim, eu acompanhei um pouquinho de perto essa articulação todas aí que vocês começaram a fazer. E agora ver, anos depois, acho que eu falava com a Júlia sobre isso em 2020, se eu não me engano, então Isso. acho que agora, 2 anos depois, ver vocês aqui conversando com candidatos, falando sobre isso, sobre a importância de pautar isso e conectar o que vocês já estão fazendo com o que a gente pode fazer no parlamento, já tem feito, eu acho que é uma iniciativa incrível. Então, eu quero agradecer vocês pelo espaço, pela dedicação, pelo trabalho que vocês têm feito. Quero dizer que a gente está na reta final da campanha, são 12 dias, agora é quase 11, porque daqui a pouco a gente vai dormir. Então, são 11 dias de campanha, uma campanha que é a campanha da nossa geração, a gente tem muita coisa pela frente, todas as tarefas, seja a tarefa de derrotar o Bolsonaro elegendo Lula, se tudo der certo no primeiro turno, a pesquisa ontem mostrou que é possível, eleger Haddad governador do estado de São Paulo, mas também criar um parlamento, colocar mais gente com a nossa cara. Então, quero pedir para vocês, quem gostou das ideias da bancada feminista, nos ajudar a chegar mais longe, divulgar a bancada. Então, @bancadafeministaPSOL é nosso Instagram, o meu é @paulabancadafeminista. A gente está em todas as redes sociais, do TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, todas as redes sociais. Então, vocês podem nos acompanhar, todos os dias a gente coloca lá muitos pontos de mobilização e panfletagem que a gente tem feito, nossas agendas, nossas ideias, nosso site, Bancada Feminista PSOL, tem nossa plataforma política, nosso número é 50.000, facinho de decorar. Facílimo. Então, quem gostou, nos ajuda a chegar aí mais longe também, divulgando nossas ideias e fortalecendo como vocês acabaram de me fortalecer para essa reta final. Obrigada, Tá gente. joia. Vamos lá, gente. Beleza. Vai virar no primeiro turno. Um beijo grande, galera. Tchau, tchau. Obrigada.